Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. Eu espero que todos vocês estejam bem. E hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de modelos atômicos, né? Aquela parte que a gente estudou sobre a evolução dos modelos atômicos, o que um modelo atômico teve que aperfeiçoou o modelo anterior, né? A gente falou do modelo atômico de Dalton, modelo atômico de Thomson, Rutherford, né? Bohr, nessa ordem. E hoje nós vamos ver alguns conceitos diferentes, certo? Sobre átomos, para que a gente possa compreender essa natureza atômica que é tão importante para que possamos compreender o mundo na qual nós vivemos. Certo, pessoal? Então eu espero que todos tenham uma ótima aula e vamos iniciar aqui com massa atômica. Certo? A gente já viu nossa segunda parte, vem com o número de massa ou massa atômica. Certo, galera? Então, número de massa, né, como o próprio nome indica, seria a quantidade, né, de massa que um determinado elemento químico, o átomo, tem. Né? O número de massa está relacionado a todas as partículas subatômicas que existem dentro de um átomo. A gente sabe que a massa de um átomo é representada pela letra A. Então, A é igual a P mais N. Normalmente, a fórmula descreve apenas o número de prótons e de nêutrons. Só que poderia muito bem vir a quantidade de elétrons, certo? Mas a quantidade de elétrons ela é excluída da fórmula porque o elétron ele é aproximadamente 1 sobre 1836 vezes a massa do próton, certo? Então, pessoal, para compararmos a massa de um elétron, é a mesma coisa de pegarmos uma balança, de um lado colocarmos um próton, do outro 1836 elétrons aproximadamente, para que haja uma equivalência de massa, ok? Então, por conta disso, o elétron é desprezível com relação à massa, ok? Se o elétron é desprezível com relação à massa, a gente tem que o número de massa é o somatório de prótons mais nêutrons, não é isso? E a gente percebe que isso aqui é o núcleo atômico, é onde está contido os prótons e nêutrons. E onde tem essas esferas verdes é a eletrosfera, ou seja, a região por onde os elétrons circulam ao redor do núcleo é bem maior do que o seu próprio núcleo, né? Visto que o núcleo é bem pequeno, porém tem toda a densidade eletrônica, toda a densidade atômica, certo? Então, o que a gente está dizendo é que a densidade de um átomo está contida no seu núcleo, enquanto que o seu volume se relaciona mais com a eletrosfera. Ou seja, a eletrosfera é o maior espaço ocupado de um átomo, enquanto que o núcleo, por ser o menor espaço e que contém toda a massa atômica, é onde se encontra a sua densidade, certo? Sua densidade. Então, o núcleo está toda a massa de um átomo. Os prótons, pessoal, por sua vez, são partículas carregadas positivamente, enquanto que os nêutrons são partículas que não têm carga, a gente atribui carga zero, e o elétron são partículas carregadas negativamente. Ok? Então, a isso, nós podemos perceber que a fórmula é o número de massa é igual a prótons mais nêutrons, certo, galera? Número de massa é prótons mais nêutrons. Ou você poderá representar o número de massa como sendo Z mais N, uma vez que P
é igual a Z. Ou seja, o número atômico de um elemento químico representado pela letra Z é a quantidade de prótons, na verdade, né? E quando a gente fala em prótons, a gente está falando no número atômico. E esse número atômico é a identificação do elemento químico. Cada elemento químico tem o seu número atômico. Beleza? Se cada elemento químico tem o seu número atômico, imagine um elemento na qual existam 4 prótons e 5 nêutrons. Né? Se a massa é igual a P mais N, é só somar 4 mais 5, como é o caso aqui da nossa ilustração. Né? São 4 prótons, que são as bolinhas vermelhas, e são 5 nêutrons, que são as bolinhas amarelas, que estão contidas no núcleo atômico. Então, a massa de um átomo é o somatório dessas partículas nucleares, nessas partículas subatômicas localizadas dentro do núcleo, ok? Que vai dar igual a 9, certo? Então, para esse elemento químico, nós temos a massa igual a 9. Né? A massa atômica está praticamente toda concentrada no núcleo, que a gente falou, visto que a massa do elétron é desprezível, né? Se comparada com a do próton ou a do nêutron. Beleza, pessoal? Íons, né? A gente falou que o elemento químico ele tem número de prótons, número de elétrons e número de nêutrons, não é isso? Só que relacionando a quantidade de prótons e elétrons, a gente percebe que próton, como a gente já disse, é a partícula positiva. Elétron é a partícula negativa de um átomo, né? Aí nós temos positivas e negativas. Uma vez que o número de partículas positivas é igual, né, partículas positivas é igual ao número de partículas negativas, nós temos um átomo neutro, certo? Nós temos um átomo neutro. Agora, quando o número de partículas positivas se difere da quantidade de partículas negativas, aí nós temos o que nós podemos denominar de íons, certo? Ou seja, íons nada mais é do que espécies químicas carregadas eletricamente, devido à diferença entre o número de prótons e elétrons, ou seja, devido à diferença entre o número de partículas positivas e negativas. Se tiver, por exemplo, um átomo que tem 9 prótons, se ele for um átomo neutro, ele tem 9 prótons e tem 9 elétrons. Agora, se for atribuída uma carga elétrica positiva, isso quer dizer que ele vai ter mais partículas positivas do que partículas negativas. Porém, a quantidade de prótons nunca muda, né? Ou seja, a quantidade de partículas positivas nunca muda. A única coisa que vai variar é a quantidade de partículas negativas, ou os elétrons. Ok? Como, por exemplo, nós temos aqui o berílio. O berílio, número atômico 4. O que quer dizer isso? Tem 4 prótons. Só que foi atribuída uma carga 2+. O que quer dizer isso? Ele vai ter 6 prótons? Não. Ele tem 4 prótons. Se não tivesse a carga, seria 4 prótons e 4 elétrons. Agora, com essa carga, ele não vai ter 6 prótons e 4 elétrons. Ele vai perder 2 elétrons. Então, ele vai ter 2 elétrons, ou seja, tem 4 partículas positivas contra 2 partículas negativas, atribuindo uma carga positivamente carregada, na magnitude de 2+. Ou seja, o íon que perde elétrons é chamado de cátion. Quando a carga é positiva, perde elétrons, certo? Ele ficou positivamente carregado porque a quantidade de prótons ficou maior do que a quantidade de elétrons. Beleza? Aí no caso do oxigênio. Bem, o oxigênio, ele tem aqui, pessoal, 8 prótons, né? Como tem uma carga 2-, se não houvesse essa carga, seriam 8 prótons e 8 elétrons. Como tem a carga 2-, ele vai ter 8 prótons, ou seja, 8 partículas positivas e 10
elétrons, 10 partículas negativas. Por quê? Porque foi atribuída uma carga 2-. E quando é negativo, está ganhando elétrons. Ou seja, a quantidade de elétrons, nesse caso, vai ser maior do que a quantidade de prótons, gerando o íon conhecido por ânion, né? Quando ele ganha elétrons, se transformando em um íon negativamente carregado. Ou seja, positivo perde, negativo ganha, né? Positivo perdeu, negativo ganhou. Beleza? Deu para entender o que é um íon, né? Uma partícula carregada eletricamente proveniente da diferença de prótons e elétrons. Quando ganha elétrons ou quando perde elétrons. Nunca ganha prótons ou perde prótons. Beleza, né, galera? Aqui nós temos o diagrama de Linus Pauling, né? Esse diagrama aqui ele serve para fazer a distribuição eletrônica e ele vai ser muito importante para quando nós formos estudar ligações químicas, para que possamos entender a combinação entre átomos para gerar moléculas ou substâncias estáveis. Certo, pessoal? Então peço a vocês atenção e entendam a distribuição eletrônica para que não tenham complicações mais adiante. Aqui no diagrama nós temos um S2, camada K, 2S2, 2P6. Esse número aqui, pessoal, indica a camada, né? Camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como a gente viu, as camadas eletrônicas de Bohr, né? Nas camadas eletrônicas de Bohr, tem camada K, L, M, N, O, P, Q. São 7 camadas eletrônicas, cada uma com seu suporte máximo de elétrons. K suporta 2, L suporta 8, M 18, N 32, né? São um somatório desses elétrons aqui, ó, que estão contidos em seus subníveis de energia. Ok? O subnível S, P, D e o subnível F. S suporta 2 elétrons, P6, D10 e F14 elétrons. Beleza? Então, pessoal, isso quer dizer que cada subnível tem um suporte máximo. S suporta 1 ou 2, P suporta de 1 até 6 elétrons e assim por diante. Ok? Na distribuição eletrônica, nós vamos seguir uma ordem lógica. Que ordem seria essa? Na distribuição eletrônica, nós teríamos, por exemplo, alumínio número atômico 13. Então, fazer a distribuição para 13, seguindo o diagrama de Linus Pauling. Primeiro, inicia-se aqui, ó, e quando você vem a um S2, você não passa para 2, certo? Você vai um S2 e volta para o início, certo? Percorrendo tudo isso aqui, esse caminho aqui, ó. Terminou aqui embaixo, volta para o início, vem descendo. Terminou aqui embaixo, volta para o início, vem descendo. Isso porque o diagrama de Linus Pauling ele está organizado em ordem crescente de energia por subnível. Ok? Então vamos fazer a distribuição eletrônica de 13 para o elemento alumínio. Seria 1S2, 2S2. Depois do 2S, eu não vou para o 3S, eu venho para cá, aí continuando, 2P, suporta até 6, o P eu não posso colocar P7, certo? Eu tenho que colocar a quantidade máxima permitida por cada subnível SPDF, né? Depois do 2P6, vem para o 3S2. Aí nós vamos somar os elétrons, 2, 4, 10, 12. Ainda está faltando um elétron porque tem que chegar até 13, né? Acabou aqui em 3S2, não vou para o 4S, eu vou lá para cima, venho até o 3P, mas eu não vou colocar 6, porque afinal de contas só está precisando de 1, né? Última camada eletrônica aqui, 3S, 3P, somando 2 mais 1, nós vamos ter camada M, né, que suporta até 18, com 3 elétrons. Camada M com 3 elétrons para o elemento alumínio. Beleza? Vamos para o oxigênio. Oxigênio, 1S2, 2S2,
2p. Olha que já foi 2. 4. Para 8 só precisa de mais 4. Última camada é a camada 2. Certo? Camada 2, SP. Então, somando 2 mais 4, nós vamos ter camada L com 6 elétrons na última camada do oxigênio. Já o bromo tem número atômico 35. Fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, né? Ó. Depois do 2p6, vem para o 3s2. 3s2 vai lá para cima, que é 3p6. Depois do 3p, 4s2. Depois do 4s2, vem para o 3d10. 3d10. E depois do 3D, vem para o 4p. 4p. Só que tem que somar os expoentes, somar os elétrons, né? 2 com mais 2, 4 com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20, com 10, 30. Para 35, precisa apenas de 5 aqui, né? Olha que a camada 4 tem aqui e está presente aqui também. S e P. Somando 2 mais 5, nós vamos ter camada 4, que é o nível N, com 7 elétrons. Ok? 7 elétrons. Note que sempre quando termina a distribuição em P, a gente soma com o subnível S. Então, sempre vai ser S mais P para calcular a quantidade de elétrons na última camada da distribuição eletrônica. Beleza, galera? Aqui foram evoluções dos modelos atômicos, né? Uma analogia entre esses modelos que a gente estudou, né? Em 1803 foi o cientista John Dalton que criou um modelo atômico conhecido por bola de bilhar. Um modelo atômico que não tinha divisão, ele era uma esfera maciça, indestrutível para Dalton, não tinha carga elétrica, né? Não havia existência de cargas elétricas, de subníveis de partículas subatômicas. E anos depois, né? Cerca de um século depois, Thomson descobre a carga negativa e que o átomo seria eletricamente neutro, teria cargas positivas e negativas, porém ele não sabia que magnitude eram essas partículas, né? Que partículas positivas seriam essas. Thomson ele descobre o elétron através do experimento de raios catódicos, descobre as partículas negativas e atribui o nome de elétron a essas partículas negativas. O modelo dele ficou conhecido como pudim de passas, né? Anos depois, Rutherford cria um modelo atômico com núcleo atômico, né? O modelo planetário do sistema solar seria o modelo de Rutherford, na qual os elétrons girariam ao redor do núcleo em órbitas, né? Em movimento desorganizado, e que teria um núcleo com partículas positivas e neutras, ou seja, Rutherford atribuiu a ideia de núcleo no modelo atômico dele, já sabendo que o núcleo seria um espaço muito pequeno e difícil de ser atingido com relação à totalidade do átomo. O núcleo é infinitamente menor, porém é onde se concentra toda a massa do átomo e onde tem as partículas positivas e neutras, né, para o modelo de Rutherford. E Bohr, aprimorando o modelo de Rutherford, né, que até o momento foi o modelo mais aceito pela comunidade científica, Bohr ele atribui a ideia de camadas ou níveis de energia para o modelo atômico, né? Fazendo com que Bohr dizia que os elétrons se moviam em órbitas circulares ao redor do núcleo, cada um em suas camadas, de acordo com da sua quantidade de energia, né? Para que o elétron permanecesse nessas camadas ou níveis de energia, ele precisa ter energia suficiente para tal. Então, camada K, L, M, quanto mais distante do núcleo, maior seria a energia desse elétron. E, um pouco mais à frente, Schrödinger
cria a ideia de nuvem eletrônica, dizendo que o movimento dos elétrons não seriam em órbitas circulares, e sim em órbitas circulares ou elípticas, de acordo com o seu subnível de energia, né, e baseando-se na mecânica quântica, né, esse comportamento partícula-onda do elétron, esse comportamento dual do elétron que foi explicado por Schrödinger, certo? Essas foram as evoluções dos modelos atômicos. Não quer dizer que o modelo está concretizado, poderá existir um outro cientista com ideias diferentes, né, capaz de promover a definição de átomos de uma outra maneira, com uma outra visão, né? Mas isso poderá vir amanhã ou depois, poderá surgir alguém. Até o momento, o modelo atual é esse modelo de Rutherford-Bohr, baseando-se na mecânica quântica de Schrödinger. Ok? Então, pessoal, a nossa aula fica por aqui, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. E nas próximas aulas nós vamos estudar as relações entre os átomos, né? Essa parte de isótopos, isóbaros, isótonos, certo? São relações atômicas, e também os isoeletrônicos, para a gente entender o que são essas relações, o que tem a ver isso com o número de prótons, número de elétrons, número de nêutrons ou número de massa, né? Então, a gente se vê na próxima aula. Forte abraço para todos e eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Valeu, pessoal, um abraço e até mais.